Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, bom dia, aliás, ao estagiário Felipe Pereira, né? Que tem a sua barba, tá pelo menos uns 15 anos mais jovem ainda, hein? É um bebê. Não, gente, é assim, eu nunca usei barba, então quem já assistiu minhas empreitadas televisivas nesses últimos 15 anos já viu eu sem barba. Aí eu comecei a usar barba faz um ano e pouquinho. Aí, só resumindo, no fim de semana fui fazer arte em casa, evidentemente que a arte não ficou apenas onde deveria, ficou na minha cara. E aí eu precisei rapar tudo. Mas é isso. Faz parte. Faz parte. Acontece. Ô Bruno, estamos aqui voltando, né, do recesso, inclusive parlamentar, a Câmara, por exemplo, de Campinas, com os trabalhos só amanhã, no caso das sessões ordinárias, mas alguns projetos foram protocolados, né, devem entrar para discussões, como a instalação de totem de vigilância em condomínios residenciais. Tem ainda também uma proposta de oferecer um auxílio para mães de filhos com diabetes. Outra proposta, a isenção de taxas em eventos beneficentes sem fins lucrativos, que já passou numa primeira discussão na Câmara, mas a gente vai percebendo pulverizado, digamos assim, os interesses e as defesas dos vereadores aqui em Campinas. Uma semana que é muito mais marcada por essas movimentações, por aquecer o que vai vir na próxima, do que efetivamente o que vai acontecer nessa, né, gente? A verdade é essa, né? Porque já começa amanhã, depois já é quinta, né, Felipe Pereira? Aí já vem sexta, semana que vem tem feriado emendado, então assim, vai ser para muitos, obviamente. Então vai ser aquela história, né? Meio que a banho-maria, como diz no popular. Eu acho o seguinte, Sandra, de maneira geral, acho que as propostas guardam uma característica, a despeito do que você já citou e comentou sobre cada uma delas, né? Elas guardam uma característica, todas elas lidam diretamente ou com renúncia, né, de receita, vamos dizer assim, porque tem que tirar de algum lugar, ou diretamente fazendo uma regulamentação, renúncia de receita não, desculpe, com gastos, né, que virão da implementação dos projetos, né, ou prevendo aí novas regras, no caso, para poder estender certos benefícios. Aquelas que concedem direito especificamente, eu acho que não tem muita dificuldade de ser aprovada pelo próprio Legislativo e poder se avançar com elas. Acho que o problema maior está nessas que envolvem diretamente gastos, como é a questão do totem, né? Então acho que aí a gente tem uma dificuldade, porque o que geralmente o Executivo acaba argumentando, né? O Executivo, ele traz a lógica de que aquilo está gerando custo, orçamento, e se vai gerar custo, você precisa demonstrar muito bem como dentro do orçamento isso se encaixa, ou aonde você teria que fazer uma readequação orçamentária para que aquilo possa vir a ser algo crível lá na frente e, portanto, aplicável por parte do Poder Executivo. Eu sei que a gente já está indo lá na frente, né, no projeto, ou seja, na sua eventual aprovação e na sua eventual depois sanção e as dificuldades que pode vir a enfrentar, mas acho que é um ponto que, hora ou outra, vamos dizer assim, o Legislativo o tempo todo está passando por ele, né? Que é principalmente pensar sobre a viabilidade real daquilo que se está propondo. Toda vez que é regulamentação, concessão de um direito, uma readequação de legislação, algo nesse sentido, não tem muitas dificuldades de implantação, o Executivo vai aprovar. Agora, toda vez que envolve algo que tem diretamente um custo vinculado, uma responsabilidade específica que vai ser atribuída às secretarias, né? Ou um sobretrabalho, vamos dizer assim, ao Poder Executivo, a tendência, pelo menos, é que o Executivo olhe mais de perto e aí, por vezes, acaba vetando a proposta, né? É isso. Imagino também que mesmo durante as sessões, as homenagens ao Papa Francisco também devem predominar, né? Não tenha dúvida, né? Até em virtude aí de toda a agenda ontem, né? Que infelizmente a gente acabou ficando concentrado por conta do falecimento, uma grande perda, né? Para toda a comunidade católica no mundo, mas também uma grande perda em termos teológicos, uma perda em termos do que a figura do Papa representou para a sociedade como um todo. Então é um momento em que certamente deve-se ter falas nesse sentido, né? Falas de apoio, falas de simpatia em relação à figura que o Papa acabou exercendo aí no mundo nos últimos anos, né? Inclusive é bem interessante, né,
Sandra, Felipe, queridos ouvintes, que até o governo federal, agora há pouco ainda, já vieram mais informações no sentido da visita, né, que irá até Roma, né, enfim, vai até o Estado do Vaticano para acompanhar em loco tudo isso. E o que eu achei interessante já que a gente está falando de política, né, também, é a presença de tentar trazer ali as figuras ligadas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal na posição de direção, né, ou seja, os presidentes, né, da Câmara e do STF, estendendo o convite para que possam ir junto, né. Se a gente se lembrar bem, o Lula fez um movimento parecido quando levou vários ex-presidentes na época em que estava na presidência do falecimento de João Paulo II, né? Ele também aproveitou aquele momento para levar outras lideranças junto consigo, para poder transmitir uma mensagem de tranquilidade, de pacificação, ou aquela ideia, né, Felipe Pereira, a despeito das nossas diferenças, há momentos em que a gente precisa publicamente se mostrar unidos, né, se mostrar solidários em relação à perda verificada. Então acho que talvez até as falas, né, das pessoas ali, dos vereadores, enfim, do que vai acontecer na sessão, pode passar também por aí, né, de reconhecer a importância, o legado e deixar talvez os ataques e as disputas que é comum a gente ver nas sessões para as próximas, né? Bruno Silva, eu tenho uma notícia aqui que eu vi por acaso nas redes sociais da Prefeitura de Mojimirim que me chamou a atenção. A Prefeitura abriu hoje e vai até 25, é sexta, é isso? Isso. Vai até sexta-feira o plano de demissão voluntária para servidores públicos que desejam se desligar do serviço de forma voluntária e com direitos a benefícios indenizatórios. A aprovação desse PDV aconteceu em 27 de março. Aliás, em 24 de março pela Câmara de Vereadores, inclui não só a Prefeitura, mas também o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Podem aderir ao PDV servidores ativos que estão regidos pela CLT, da administração direta e indireta, desde que tenham até 73 anos e 6 meses de idade. Servidores que ocupam 2 cargos podem solicitar a adesão em apenas um ou em ambos os cargos, dependendo da escolha. Há muito tempo eu não via nenhuma prefeitura aqui da região com um PDV desse jeito, hein? Na região eu não me recordo também não, viu, Felipe Pereira? Já na região de Ribeirão Preto, Macro aqui, eu lembro, por exemplo, a minha cidade mesmo, né, onde mora, Araraquara, há uns anos atrás fez um PDV grande, amplo. Depois do PDV os resultados não foram satisfatórios à luz do que o Ministério Público entendeu. O Ministério Público depois forçou uma espécie de demissão voluntária. Aí não foi mais nenhuma demissão forçada, né? Uma demissão autoguiada, né, vamos dizer assim, por parte do Poder Executivo. E na realidade é assim, Felipe, claro, a gente não vai vamos dizer assim, aprofundar ainda tanto no caso de Mogi, precisaria ler um pouco mais, né, se informar até um pouco mais para poder entender as razões mais a fundo, mas isso me cheira 2 coisas, viu? Primeiro, né, você tem ali uma questão relacionada talvez a servidores que já estão em condição de aposentadoria mesmo, e aí você quer antecipar para poder fazer liberação e chamar concursos e coisas do tipo, ou você já tem casos de servidores aposentados que continuaram à frente dos seus cargos, e aí a prefeitura já está antevendo um próximo problema que pode ter lá na frente, porque isso se tornou muito comum em muitas prefeituras, né? Os servidores, eles aposentavam e aí depois eles continuavam a exercer os seus cargos, e isso ia fazendo com que também, de alguma forma, a folha de pagamentos da prefeitura fosse ficando cada vez mais alta, né, Felipe Pereira? E aí você sabe que a maior parte dos prefeitos quer cortar custo, né? Quer cortar custo de tudo que é jeito. E qual uma das formas de você cortar custo? Pensando do ponto de vista dos servidores, né? Você dispensando aqueles que têm maior tempo de casa. Nesse caso, você não pode fazer demissão, dadas as regras, né? As legislações relacionadas ao serviço público, estabilidade, uma série de outros fatores. Mas você pode o quê? Tentar criar esses programas, né, de demissão voluntária, onde o cálculo que muitas das vezes o prefeito, as secretarias ligadas diretamente ali, né, à questão dos recursos humanos fazem é justamente isso, né? Você poderia ter um gasto maior agora, pagando os direitos dessas pessoas, mas você poderia ter um ganho de médio e longo prazo maior, contratando outras certamente por valores bem mais baixos ali em termos de folha de pagamento e, portanto, comprometendo volumes menores do seu orçamento com os gastos de pessoas, né? Vamos lembrar também que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz limites, né? Se não me falha a memória, até 60%, aqui falando de bate-pronto, né? Mas até 60% que você pode fazer os gastos aí com os servidores, com a manutenção da máquina, com as atividades, né? Passou disso, começa a ter dor de cabeça. Então, muitos dos prefeitos começam a olhar esse horizonte desse modo, né? Como que tá minha
minha situação de finanças, quantos servidores eu tenho em condição de aposentadoria, quantos já aposentaram e de repente poderiam sair, e aí eu faço contratações mais baratas. Então tem a ver com uma medida de gestão como um todo. E cá entre nós, geralmente dá judicialização, dá dor de cabeça, dá problema, porque aí os servidores também depois acabam recorrendo à justiça quando, por exemplo, esse PDV não contempla o que eles entendem que é certo do ponto de vista dos seus direitos acumulados ao longo do tempo. E se tiver problema, só para botar um caldo a mais, e se tiver mudança, por exemplo, de regime jurídico de contratação, algum CLT, outros estatutos ao longo do tempo da prefeitura, aí dá mais confusão ainda, viu, Felipe Pereira? Tô lendo aqui o projeto, né, de lei encaminhado pela prefeitura, aqui não fala, o projeto não fala em números, tá? Não fala quantos cargos devem ser reduzidos ou qual a expectativa de economia nesse sentido, mas fala que o tema já foi objeto de apontamento pela Corte de Contas, né, o Tribunal de Contas do Estado, nos exercícios de 2021 e 2022, quando foi feita a análise da folha de pagamento do município, destacando a necessidade de implementação do plano de demissão voluntária, visando economia aos cofres públicos. Por isso, não há ilegalidades, segundo aqui o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos. Um parecer da Secretaria de Finanças aponta que, com base na análise do texto da minuta da criação do plano de demissão voluntária, verificou-se que o plano não implicará em aumento de despesas. Apesar disso ser meio óbvio, né? Já que tá querendo demitir, evidentemente a ideia é economizar, mas nem eventualmente com as indenizações que teriam que ser pagas, etc., isso daí não implicaria em aumento de gastos e não precisaria ser feito, por exemplo, não precisaria ser feita uma revisão da lei orçamentária anual, nem alocação de recursos adicionais para implementação em 2025. Eles devem ter calculado que tem recurso em caixa para poder fazer, né, pagar aí os direitos daqueles que se demitirem, né? Pois é. Talvez seja isso que a prefeitura está imaginando. Mas é como aquilo que eu já disse, né? Se tem fumaça, tem fogo, ou alguma pressão agora no caso que a gente está trazendo do tribunal, ou a necessidade de ajustar as contas aí para que você não tenha dores de cabeça lá na frente, né, Felipe? Mas certamente vamos entender. Precisa entender mais ao certo também depois quantos servidores estão envolvidos ou quais seria a quantidade de potenciais servidores e se isso inclusive atinge o objetivo, né? O objetivo que você está levando adiante é justamente de gerar talvez a economia aí em caixa, mas perceba, você tem que ter um olhar que é um olhar multidimensional. Eu também não posso só tirar as pessoas e depois não ter gente suficiente contratando. Eu também não posso tirar todos aqueles que estão em postos, às vezes, de comando, postos-chave e trazer novos, sob pena de depois eu prejudicar o serviço lá na frente. A equação não é tão simples como aparentemente pode ser, né? Talvez para aqueles que estão na iniciativa privada a mentalidade seja óbvia, né, Felipe? Eu corto, diminuo, depois reorganizo. Mas no setor público não é bem assim que a banda toca. Bruno Silva, estaremos atentos aí para poder conversar também amanhã no mesmo bate-horário.